Desculpa sempre, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 135. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Disse Jesus, e está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14. Emmanuel então comenta essa passagem evangélica, dizendo: por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Na página de hoje, Emmanuel destaca a importância do perdão, intitulando a passagem evangélica como Desculpa sempre. A passagem é do Cristo, que diz que Deus nos perdoará à medida que também perdoamos o próximo pelas ofensas recebidas. Emmanuel então orienta: por mais que consideremos graves as ofensas do próximo, as faltas cometidas por ele, não fiquemos estacionados na reprovação, no apontar o dedo, no julgamento do próximo. Para Emmanuel, condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Emmanuel também chama aqueles que estão no erro, que estão no cometimento de faltas, como vítimas da maldade, e que é o nosso dever soerguê-las, comparando o milagre do reverdecimento das árvores pela natureza. Emmanuel também nos orienta: como é difícil julgar as decisões do outro em experiências que nós não vivemos. Cada um tem os seus desafios e as decisões tomadas não são fáceis muitas vezes. E nós, na posição externa, fora do âmbito de sofrimento daquele ser, é fácil muitas vezes julgá-lo. Mas nós não sabemos o quão difícil é estar na pele deles
Emmanuel então diz que não há como nos apropriarmos da consciência alheia, sentir a realidade dele, usando um coração que não é nosso. E se o mundo faz barulho ao nosso redor, devemos fazer silêncio e esperar. Em vez de julgar, observar de forma justa. E não podemos observar de forma justa se a neblina nos cerca, se a confusão, se os ataques estão ao nosso derredor. Devemos então aguardar o amanhã, quando então o equilíbrio estará restaurado e teremos clareza para raciocinar, para afastar a sombra que altera o nosso entendimento. Então são dois conselhos que Emmanuel dá no início e na metade da página. Não julgar o próximo, pois não sabemos os problemas que ele está vivendo. É muito diferente analisar uma situação sem vivê-la. E também que não devemos tomar decisões e fazer análise do próximo quando estamos cercados de barulho, ofensas, neblina. Devemos ter calma, aguardar para o nosso entendimento ser esclarecido depois. Prossegue Emmanuel alertando que nós também não estamos isentos de crítica. Por isso não devemos nos preocupar tanto em criticar o próximo. Quando entendemos que alguém não foi complacente conosco, não percebemos quantas vezes também não fomos simpáticos aos semelhantes. Porque se existem pessoas que nos amam, que valorizam as nossas qualidades, também há aqueles que destacam as nossas imperfeições. Existem aqueles que nos ajudam, aqueles que exaltam o futuro luminoso, mas também há aquele que perturba, que nos constrange a revisitar as nossas escolhas erradas do passado. Finaliza então Emmanuel dizendo: usa, pois, a bondade e desculpa sem cessar. O amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal, avivando o bem, recebe de Deus simpatia e cooperação ao tratar do próximo, obtendo então o alvará de libertação de si mesmo, habilitando-nos a sublimes renovações. Então que possamos perdoar o próximo, desculpar as ofensas sofridas, pois dessa forma vamos angariar a simpatia e cooperação do próximo, obtendo de Deus então um alvará de libertação de nós mesmos, pois sabemos que todos os males da humanidade advêm do orgulho e do egoísmo, incitando o nosso ego e fazendo com que qualquer obstáculo nos perturbe, qualquer pensamento diferente do nosso nos ofenda. Hoje mesmo no trânsito, vivi uma situação em que, se não estivesse sintonizado, se não estivesse buscando a reforma íntima, certamente teria provocado uma briga, uma discussão desnecessária. Ao contrário, pratiquei o que agora leio nas palavras de Emmanuel, que é desculpar incessantemente. Pedi desculpas, mesmo não considerando que estava errado, e o próximo seguiu. Então devemos usar esses conselhos no nosso dia a dia, pois Emmanuel, estando no patamar evolutivo em que se encontra, certamente viveu todas as situações difíceis que hoje vivemos, ou, ainda que não tenha as vivido por completo, sabe exatamente como repará-las, como superá-las. Que possamos, portanto, refletir nessas palavras de Emmanuel e principalmente nas palavras do Cristo, quando nos orienta a perdoar sem cessar. Principalmente nesse momento em que vivemos num mundo onde a guerra, as discussões, as contendas são inúmeras e diárias, desafiando o espírito cristão a perdoar, a oferecer a outra face, a esquecer a ofensa sofrida
e a maledicência do próximo, e não sintonizar com eles, evitando cair nos mesmos erros e perder a proteção divina e dos amigos espirituais. Sabemos da dificuldade em perdoar toda e qualquer ofensa, pois ainda somos imperfeitos. Mas as orientações do Mestre e dos Espíritos evoluídos é no sentido de trabalharmos esse perdão para alcançarmos mais rapidamente a nossa renovação espiritual. Respirar fundo, silenciar diante da ofensa, contar até 10, 20, 30, até que a vontade de responder, de ofender de volta, cesse, suma, desapareça. E possamos então analisar friamente a situação e dar uma resposta à altura do Cristo, para que as pessoas enxerguem em nós apóstolos, ou ao menos pessoas que almejam melhorar, almejam reformar o seu íntimo, praticando a caridade do Cristo. Pedimos então que essa paz, que esse envolvimento alcance todos aqueles que nos escutam, sejam encarnados, sejam desencarnados. Que todos nós em conjunto possamos refletir sobre a página de hoje, buscando a cada dia perdoar as ofensas, desculpar incessantemente o próximo, pois muitas vezes estão passando por situações difíceis que não podemos sequer mensurar diante das nossas facilidades, do nosso conforto. E diante de tantos exemplos de espíritos elevados que ofereceram outra face, que esqueceram a ofensa e prosseguiram equilibrados no caminho cristão, que possamos imitá-los. Buscar também na oração a força necessária para não reagir, trocando sempre o mal pelo bem, fazendo essa troca de energias de modo saudável, que somente um coração cristão pode efetuar. E assim, a cada dia, vamos sintonizando cada vez mais alto, nos livrando das nossas más tendências, das nossas inclinações inferiores, que tanto nos atrasam e tanto atrai espíritos ainda dedicados ao mal, à maledicência, ao atraso. A cada dia que buscamos vencer as nossas dificuldades íntimas, buscando na oração o reforço, o suporte necessário, essa ligação com Deus, com o Cristo, os desafios da vida vão diminuindo. As tomadas de decisão corretas vão se tornando mais fáceis, pois mantemos uma vibração, uma sintonia elevada, facilitando ouvir os bons conselhos e tomar as melhores decisões. Que essa paz alcance também os espíritos dedicados nesse momento à guerra, à destruição. Que eles se arrependam dessas intenções e possam enxergar o quanto se atrasam ao pregar e realizar a destruição física do próximo, de outras nações, de outros países. Que diante de tanta imperfeição, tanta maldade no mundo, possamos ser a exceção, fugindo da vida estritamente materialista, dedicada somente ao gozo da carne, à fruição da matéria, almejando voos mais altos através da espiritualidade, do desenvolvimento de nossas virtudes, todas elas advindas do Cristo, nosso Senhor e Salvador.
Agradecemos por tanto, Senhor, por tantas dádivas, por tantas bênçãos. E que a cada dia que despertamos, que nos alimentamos, que nos higienizamos, possamos agradecê-lo. Pois já temos consciência do nosso passado de erros e que muitas vezes não merecemos sequer metade do que agora recebemos por empréstimo, por cessão. Rogamos, portanto, que a tua misericórdia continue nos abençoar e envolver principalmente aqueles que estão vazios de fé, de esperança. Que possamos ser um instrumento da tua senda, levando ao menos um pouco de alívio aos irmãos totalmente entregues ao materialismo. Que a tua palavra prossiga revolucionando os corações e que sejamos merecedores de ao menos trabalhar um pouco nessa senda redentora da humanidade, levando a tua palavra, o teu evangelho e principalmente através das nossas atitudes e pensamentos, nos tornarmos chamas vivas do Cristo Jesus. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que a humanidade desperte para novos ares, novas reflexões, antes que seja tarde, através do expurgo planetário, da divisão do joio e do trigo, e a experimentação de séculos de sofrimento e atraso moral por conta de decisões infelizes tomadas aqui. Que assim seja, Senhor. E que assim será.